Sua esposa está viva. Eu a vi no lixo. O garoto gritou na frente do empresário. A frase cortou o ar como uma lâmina. O homem de terno travou. A mulher ao lado empalideceu. O menino respirava rápido, olhos fixos, sem medo. Ele sabia. Aquilo mudaria tudo. O menino respirava acelerado, enquanto o empresário processava cada palavra. Vítor sentiu as pernas falharem. Ele apertou os punhos com tanta força que as unhas cravaram na palma da mão. Aquela cicatriz, pouquíssimas pessoas sabiam dela. Era uma marca fina, quase invisível, resultado de uma queda que Laura teve na infância. Ele mesmo só descobriu depois de meses de namoro, quando ela contou a história rindo, dizendo que parecia que tinha brigado com um gato. A mulher de vestido vermelho deu um passo para trás. Vítor percebeu o movimento. Ela estava nervosa. E não era só surpresa, era medo. Ele ignorou. Olhou para o menino novamente e abaixou, ficando na altura dos olhos dele. "Qual é o seu nome?" O garoto hesitou antes de responder. "Davi", Vítor assentiu. "Davi, eu preciso que você me mostre onde viu essa mulher. Agora." A mulher se aproximou rápido, a voz saindo alta demais. "Vítor, você não pode estar falando sério. Isso é absurdo. É uma criança confusa." Ela provavelmente viu qualquer pessoa jogada na rua e inventou uma história. Vítor se levantou devagar, mas não olhou para ela. Seus olhos continuavam no menino. "Você pode me levar até lá?" Davi concordou com a cabeça. "Posso, mas é longe daqui, do outro lado da cidade." Vítor tirou a carteira do bolso interno do paletó, puxou algumas notas e entregou para o garoto. "Pega um táxi comigo. Vamos agora." A mulher segurou o braço de Vítor com força, as unhas quase rasgando o tecido do terno. "Você não vai a lugar nenhum com esse moleque. Ele está mentindo. Ele viu que você é rico e inventou uma história para arrancar dinheiro." Vítor finalmente olhou para ela. O olhar era frio, distante, como se estivesse vendo uma estranha. "Cristina, volta pro escritório. Eu resolvo isso sozinho." Ela soltou o braço dele, o rosto vermelho de raiva. "Se você for atrás dessa loucura, não conte mais comigo." Vítor não respondeu. Ele apenas virou as costas e começou a andar na direção da rua principal, fazendo sinal para Davi segui-lo. O menino olhou para a mulher de vermelho por um segundo antes de correr atrás do empresário. Cristina ficou parada no meio da calçada, as mãos tremendo, os olhos fixos nos dois se afastando. Ela puxou o celular do bolso da bolsa e discou um número. A ligação caiu 2 vezes antes de alguém atender. "Temos um problema. Ele sabe." A voz do outro lado era grave, irritada. "Como assim ele sabe?" Cristina engoliu seco. "Um moleque de rua viu ela. Ele contou pro Vítor. Eles estão indo para lá agora." Houve silêncio do outro lado. Depois um palavrão baixo. "Segura ele. Faz qualquer coisa. Inventa que tá passando mal, que precisa de ajuda, qualquer coisa. Eu vou resolver isso." A ligação foi cortada. Cristina guardou o celular e saiu correndo atrás de Vítor. Enquanto isso, Vítor e Davi já estavam dentro de um táxi. O motorista olhou para os dois pelo retrovisor, intrigado com a combinação estranha. Um homem de terno caro e um menino de rua. Vítor deu o endereço que Davi passou e pediu para o motorista acelerar. Davi estava quieto no banco, olhando pela janela. Vítor percebeu que o garoto estava com medo. Ele suavizou a voz. "Você fez a coisa certa, Davi. Se for mesmo ela, você salvou a vida dela." O menino olhou para ele. "O senhor amava muito ela?" Vítor sentiu um nó na garganta. "Amo, ainda amo." Davi assentiu devagar e voltou a olhar pela janela. O táxi cortava a cidade em alta velocidade. Vítor olhava para frente, mas sua mente estava em outro lugar. Ele lembrou do dia em que recebeu a notícia. A polícia bateu na porta da casa dele às 3 da manhã. Encontraram a bolsa de Laura perto da ponte. Testemunhas disseram que viram uma mulher pular. O corpo foi achado 2 dias depois, rio abaixo, desfigurado pela correnteza. Ele identificou pelas roupas, pela aliança. O rosto estava irreconhecível.
Ele não quis ver, não conseguiu. Aceitou o laudo, assinou os papéis, enterrou o caixão. Passou 6 meses tentando sobreviver à dor. Cristina apareceu na vida dele 1 mês depois do enterro. Ela era advogada, trabalhava no mesmo prédio que ele. Se ofereceu para ajudar com a papelada do inventário, com as questões legais. Ele aceitou porque não conseguia pensar direito. Ela foi gentil, presente, cuidadosa. Devagar, ela foi ocupando os espaços vazios. Vitor nunca amou Cristina. Ele sabia disso, mas ela preenchia o silêncio. E o silêncio era insuportável. Agora, sentado no banco de trás daquele táxi, tudo parecia errado. Muito errado. O táxi parou em frente a uma viela estreita e escura. Davi apontou. É ali, no fundo. Vitor pagou o motorista e desceu. Davi saiu junto. O cheiro de lixo era forte, quase insuportável. Havia sacos rasgados espalhados pelo chão, garrafas quebradas, restos de comida apodrecida. Vitor começou a andar, pisando com cuidado entre os destroços. Davi ia na frente, guiando. Eles viraram à esquerda, depois à direita. A viela ficava cada vez mais estreita. Vitor sentiu o coração acelerar. No fundo, encostada na parede de tijolos sujos, havia uma figura humana. Estava coberta por um cobertor imundo, imóvel. Vitor correu. Ele se ajoelhou ao lado do corpo e puxou o cobertor com cuidado. O rosto estava sujo, machucado, os cabelos embaraçados e cheios de lixo. Mas ele reconheceu na hora. Era Laura. Vitor sentiu o mundo girar. Ele tocou o rosto dela com as mãos trêmulas. Estava quente, ela estava viva. Laura, Laura, acorda, sou eu, amor. Ele sacudiu ela de leve. Os olhos dela se mexeram por baixo das pálpebras. Devagar, muito devagar, ela abriu os olhos. Eles estavam vidrados, confusos, mas vivos. Ela olhou para Vitor sem entender. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. As lágrimas descendo livres. Você está viva. Meu Deus, você está viva. Laura tentou falar, mas a voz não saiu. Estava fraca demais. Vitor a levantou no colo com cuidado e olhou para Davi. Chama uma ambulância. Rápido. Davi puxou o celular velho do bolso e discou. Vitor segurou Laura contra o peito, sentindo o corpo magro e frágil dela tremer. Ela estava desnutrida, machucada, suja, mas estava viva. Ele repetiu isso na cabeça como um mantra. Ela está viva. A ambulância chegou em 10 minutos. Os paramédicos colocaram Laura numa maca e a levaram para dentro. Vitor entrou junto. Davi ficou do lado de fora, observando tudo com os olhos arregalados. Antes das portas se fecharem, Vitor gritou para ele. Davi, espera aqui. Eu volto para te buscar. Eu prometo. O menino acenou. A ambulância partiu em disparada, a sirene ecoando pelas ruas sujas. Dentro, Vitor segurava a mão de Laura enquanto os paramédicos checavam os sinais vitais dela. Ela estava consciente, mas confusa, desorientada. Ele apertou a mão dela. Você está segura agora. Eu não vou deixar nada te machucar de novo. Laura virou a cabeça devagar e olhou para ele. Pela primeira vez, havia reconhecimento nos olhos dela. Os lábios se mexeram. Vitor se inclinou mais perto. A voz dela saiu rouca, quase inaudível. Eles tentaram me matar. Vitor sentiu o sangue gelar. Quem? Quem tentou te matar? Laura fechou os olhos, exausta. Mas antes de desmaiar, ela sussurrou um nome. Cristina. Vitor ficou paralisado. O nome ecoou dentro da ambulância como um tiro. Ele olhou para Laura, que agora estava inconsciente, a respiração fraca, mas constante. Os paramédicos continuavam trabalhando, checando pressão, colocando soro, mas Vitor não conseguia tirar os olhos do rosto machucado da esposa. Cristina. O nome se repetia na cabeça dele como um eco distorcido. Não fazia. Ele começou a juntar os pedaços, a forma como Cristina apareceu logo depois da morte de Laura, a insistência dela em cuidar de tudo, o jeito como ela sempre desviava o assunto quando ele mencionava a investigação.
Às vezes que ela disse que ele precisava seguir em frente, esquecer, aceitar. Vitor sentiu náusea. A ambulância parou na entrada do hospital. As portas se abriram e a maca foi puxada rapidamente. Vitor pulou para fora e seguiu ao lado, segurando a mão de Laura até o último segundo, antes de ela ser levada para dentro da sala de emergência. Uma enfermeira parou ele na porta. "Senhor, o senhor precisa esperar aqui. A gente cuida dela." Vitor quis discutir, mas sabia que não adiantava. Ele recuou, as mãos tremendo, o peito apertado. Ficou parado no corredor vazio, olhando para as portas brancas que engoliam Laura. Ela estava viva, mas alguém tinha tentado matá-la. E essa pessoa era Cristina. Vitor puxou o celular do bolso. Tinha 17 chamadas perdidas de Cristina. Ele ignorou todas e ligou para o advogado dele, um homem chamado Sérgio, que cuidava de questões pessoais delicadas. Sérgio atendeu no terceiro toque. "Vitor, que surpresa! Tudo bem?" A voz de Vitor saiu firme, fria. "Preciso que você investigue Cristina Almeida. Quero saber tudo sobre ela. Onde ela morava antes de me conhecer, com quem ela se relacionava, contas bancárias, tudo. E preciso disso para ontem." Houve uma pausa do outro lado. "Aconteceu alguma coisa?" Vitor respirou fundo. "Minha esposa está viva e eu acabei de descobrir que Cristina tentou matar ela." Sérgio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu a voz mais séria. "Eu começo agora. Te mando tudo até amanhã de manhã." Vitor desligou. Ele encostou na parede fria do corredor e fechou os olhos. Precisava pensar. Precisava entender. Laura estava viva, mas como? Ele tinha ido ao velório, tinha visto o caixão, tinha enterrado. O tinha. Ele não viu o rosto, aceitou a identificação sem questionar. Estava destruído demais para pensar direito. E se nunca foi Laura dentro daquele caixão? Vitor sentiu o chão sumir de novo. A cabeça dele girava. Se não era Laura, quem era? Uma médica saiu da sala de emergência e caminhou até Vitor. Ele se afastou da parede rapidamente. "Ela está bem?" A médica assentiu. "Ela está estável. Desidratada, desnutrida, com sinais de trauma físico, mas nada que comprometa a vida dela. Vamos deixar ela internada por alguns dias para observação e tratamento." Vitor soltou o ar que estava prendendo. "Posso ver ela?" A médica hesitou. "Ela está sedada agora. Vai dormir por algumas horas. O senhor pode voltar amanhã de manhã." Vitor quis insistir, mas sabia que não adiantava. Ele agradeceu e saiu do hospital. Lá fora, a noite tinha caído. As luzes da cidade piscavam ao longe. Vitor lembrou de Davi. Ele prometeu que voltaria. Pegou um táxi e deu o endereço da viela. Quando chegou, Davi ainda estava lá, sentado no chão, encostado na parede. O menino levantou quando viu Vitor. "Ela tá bem?" Vitor assentiu. "Tá. Graças a você." Davi deu um sorriso tímido. Vitor se ajoelhou na frente dele. "Você tem onde dormir hoje?" O menino desviou o olhar. "Tenho uns lugares." Vitor balançou a cabeça. "Vem comigo. Eu te devo muito mais do que dinheiro." Davi olhou para ele desconfiado. "Para onde?" Vitor se levantou e estendeu a mão. "Para um lugar seguro, onde você pode comer e dormir direito, pelo menos por hoje." Davi olhou para a mão estendida por alguns segundos antes de aceitar. Os dois saíram da viela juntos. Vitor levou Davi para um hotel no centro. Pagou um quarto, pediu comida e roupas limpas. Davi comeu como se não visse comida há dias e provavelmente não via. Depois do banho, ele caiu na cama e dormiu em segundos. Vitor ficou sentado na cadeira ao lado, olhando para o menino. Aquele garoto tinha salvado a vida de Laura. Se não fosse por ele, Vitor nunca saberia a verdade. Ele saiu do quarto com cuidado para não acordar Davi e foi para o próprio apartamento. Quando chegou, tudo estava escuro e silencioso. Ele acendeu as luzes e olhou ao redor. Nada parecia diferente, mas tudo parecia errado. Cristina tinha estado ali, tinha dormido ali, tinha tocado nas coisas de Laura.
Vitor sentiu raiva subindo. Ele foi até o quarto e abriu o armário. As roupas de Cristina estavam penduradas ao lado do espaço vazio, que antes era de Laura. Ele arrancou tudo e jogou no chão. Depois foi até a gaveta da cômoda. Lá dentro, ele encontrou documentos, papéis, algumas joias e um celular. Não era o celular que Cristina usava, era outro, antigo, escondido embaixo de um lenço. Vitor ligou o aparelho. Tinha bateria. A tela acendeu. Não havia senha. Ele abriu as mensagens. Havia uma conversa com um número sem nome salvo. As mensagens eram curtas, diretas. Ela ainda está viva. Você disse que tinha resolvido. Eu resolvi. Ela caiu. Ninguém sobrevive àquilo. Então explica como acharam o corpo errado. Eu não sei. Mas não importa. Ele acreditou. Deixa quieto. E se ela voltar? Ela não vai. Relaxa. Vitor sentiu o estômago revirar. Ele continuou lendo. Havia mais mensagens de meses atrás, anteriores à morte de Laura. Ele ainda não desconfia. Ótimo, mantém assim. Quanto tempo mais? O suficiente. Quando ela sumir, você entra. E se ele não aceitar? Ele vai aceitar. Vai estar destruído. Você só precisa estar lá. Vitor largou o celular na cama, as mãos tremendo. Cristina tinha planejado tudo. Ela não agiu sozinha. Havia alguém mais. Ele pegou o celular de novo e ligou para o número. Tocou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Vitor tentou de novo. Mesma coisa. Ele deixou um recado, a voz baixa, perigosa. Eu sei o que vocês fizeram e eu vou encontrar você. Desligou. Passou o resto da noite acordado, lendo as mensagens, tentando descobrir quem era o cúmplice de Cristina. Não havia nomes, não havia pistas claras, mas havia datas. Vitor cruzou as datas com a agenda dele. Em todos os dias marcados nas mensagens, Cristina estava com ele. E em todos esses dias, Laura estava sozinha. Na manhã seguinte, Vitor voltou ao hospital. Laura estava acordada. Ela estava sentada na cama, o rosto ainda pálido, mas os olhos mais vivos. Quando viu Vitor entrar, ela começou a chorar. Ele correu até ela e a abraçou com cuidado, com medo de machucá-la. Ficaram assim por longos minutos, sem falar nada, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se separaram, Vitor segurou o rosto dela. Eu preciso saber o que aconteceu. Tudo. Laura limpou as lágrimas e assentiu. Eu lembro de quase tudo. Era noite. Eu estava voltando para casa depois de visitar minha mãe. Parei numa loja de conveniência. Quando saí, um carro encostou do meu lado. 2 homens desceram. Eles me empurraram para dentro do carro. Eu gritei, lutei, mas ninguém viu. Eles me levaram para longe, para um lugar escuro. Parecia um galpão velho. Me amarraram. Eu fiquei lá por horas, sem entender nada. Depois ela apareceu. Vitor sentiu o coração disparar. Cristina? Laura concordou. Ela entrou, olhou para mim e sorriu. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi. Ela disse que você ia ser dela, que eu era um obstáculo, que ninguém ia sentir minha falta porque você ia achar que eu tinha morrido. Eu perguntei como. Ela disse que já tinham resolvido, que já tinham um corpo, uma mulher que ninguém ia procurar. Vitor fechou os olhos, a náusea voltando. Eles mataram alguém para colocar no seu lugar. Laura assentiu, as lágrimas voltando. Eu implorei, disse que ia embora, que ia desaparecer, mas ela não quis ouvir. Ela mandou os homens me jogarem na água. Eles me levaram até uma ponte. Eu lutei de novo, arranquei o capuz, mordi um deles. Quando jogaram, eu consegui prender numa estrutura de metal embaixo da ponte. Fiquei segurando por horas até conseguir subir. Saí da água longe dali. Eu estava ferida, com frio, sem forças. Andei até desmaiar. Quando acordei, estava num abrigo. Uma mulher me achou na rua. Ela cuidou de mim por alguns dias, mas eu não lembrava de nada. Levei semanas para a memória voltar. Quando voltou, eu fiquei com medo. Não sabia se você também estava envolvido. Não sabia em quem confiar.
Então fiquei escondida. Vivia na rua, catando lixo, até que aquele menino me viu. Vitor segurou a mão dela com força. Eu nunca faria nada para te machucar. Eu te procurei. Eu sofri cada segundo achando que você estava morta. Enquanto isso, aquela mulher estava do meu lado, mentindo, fingindo. Laura apertou a mão dele de volta. Onde ela está agora? Vitor respirou fundo. Não sei, mas eu vou encontrar. E ela vai pagar por tudo. Naquele momento, o celular de Vitor tocou. Era Sérgio. Ele atendeu. Vitor, você precisa ouvir isso. Cristina Almeida não existe. Esse nome é falso. A identidade dela é forjada. A mulher que você conhece se chama Andréia Moura. Ela tem passagem por estelionato e foi investigada por envolvimento num caso de desaparecimento há 5 anos, mas nunca foi presa. E tem mais. O cúmplice dela é o irmão. Ele trabalhava como segurança numa empresa que presta serviço para o seu prédio. Ele teve acesso aos seus dados, sua rotina, tudo. Eles planejaram isso por meses. Vitor sentiu o sangue ferver. Onde eles estão? Sérgio hesitou. Não sabemos ainda. Mas a polícia já foi acionada. Eles vão ser presos. Vitor desligou e olhou para Laura. Acabou. Eles vão pagar. Laura encostou a cabeça no ombro dele, exausta. Eu só quero que isso termine. Vitor beijou a testa dela. Vai terminar. Eu prometo. 2 dias depois, Cristina e o irmão foram presos tentando sair do país. As provas eram irrefutáveis. O julgamento foi rápido. Ambos foram condenados a mais de 20 anos de prisão. Vitor nunca mais falou com Cristina. Não quis ouvir desculpas, explicações ou justificativas. Ela tinha tentado destruir a vida dele e tinha quase conseguido. Laura passou 1 mês se recuperando. Vitor não saiu do lado dela nenhum dia. Davi também ficou por perto. Vitor ofereceu ajuda ao menino, pagou escola, deu moradia. Davi se tornou parte da família. Quando Laura finalmente teve alta, eles voltaram para casa juntos. Tudo parecia diferente, mas ao mesmo tempo familiar. Naquela noite, sentados no sofá, Laura olhou para Vitor e disse, com a voz firme e emocionada: Eu voltei. E dessa vez, nada nem ninguém vai nos separar de novo. Vitor segurou a mão de Laura e entrelaçou os dedos com os dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro, o calor, a certeza de que aquilo era real. Ele ainda acordava de madrugada, achando que tudo não passava de um sonho cruel. Mas Laura estava ali, respirando, viva. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando devagar. Laura ainda tinha pesadelos. Acordava suada, gritando, revirando na cama. Vitor sempre estava lá, segurando ela, acalmando, repetindo que estava tudo bem, que ela estava segura. Davi também enfrentava seus próprios fantasmas. Ele tinha passado anos na rua, aprendendo a não confiar em ninguém, a dormir com um olho aberto. Agora, numa casa com cama limpa e comida na mesa, ele não sabia como agir. Ficava tenso, esperando que alguém mandasse ele embora. Mas ninguém mandou. Laura tratava Davi como se ele sempre tivesse feito parte da família. Ela preparava o café da manhã, perguntava sobre a escola, ajudava com o dever de casa. Davi, no começo, ficava quieto, apenas observando. Mas aos poucos foi se abrindo. Contou sobre a mãe que morreu quando ele tinha 6 anos. Sobre o pai que sumiu antes dele nascer. Sobre os anos dormindo embaixo de pontes, catando lixo para sobreviver. Laura chorou ouvindo. Vitor também. E naquele momento, os 3 entenderam que não eram apenas pessoas que se ajudaram por acaso. Eram uma família que a vida tinha juntado de um jeito estranho, mas real. Uma semana depois da prisão de Cristina, Vitor foi chamado para depor novamente. A investigação tinha se expandido. A polícia descobriu que Andréia, ou Cristina, tinha feito isso antes. Outras 3 mulheres tinham desaparecido em circunstâncias parecidas nos últimos 8 anos. 2 nunca foram encontradas.
Uma foi achada morta. Os maridos delas, todos homens ricos, foram consolados por Andreia logo depois. Ela usava nomes falsos, identidades diferentes, mas o padrão era o mesmo: aproximar, conquistar, herdar. Vitor sentiu nojo. Ele tinha sido só mais um alvo, mais uma vítima de um plano friamente calculado. Mas Laura tinha sobrevivido. E isso mudou tudo. Durante o depoimento, Vitor foi confrontado com detalhes que ele não conhecia. O corpo que foi enterrado no lugar de Laura era de uma mulher que vivia na rua, sem família, sem documentos. Andreia pagou 2 homens para matá-la e desfigurar o corpo de forma que a identificação fosse impossível. Depois, plantou a bolsa de Laura na cena, as roupas, a aliança. Tudo foi encenado com precisão assustadora. Vitor saiu da delegacia com o estômago embrulhado. Quando chegou em casa, Laura estava na cozinha fazendo sopa. Davi estava na sala desenhando. A cena era tão normal, tão pacífica, que Vitor sentiu vontade de chorar. Ele entrou na cozinha e abraçou Laura por trás. Ela largou a colher e virou, olhando nos olhos dele. O que foi? Vitor balançou a cabeça. Nada, só precisava te abraçar. Laura sorriu e encostou a cabeça no peito dele. Ficaram assim até a sopa ferver. Naquela noite, depois do jantar, Davi perguntou se podia assistir televisão. Vitor disse que sim. O menino se acomodou no sofá com um sorriso tímido. Era a primeira vez que ele pedia alguma coisa. Laura e Vitor foram para o quarto. Ela se sentou na cama e olhou para ele. Eu preciso saber uma coisa. Vitor se sentou ao lado dela. O quê? Laura respirou fundo antes de perguntar. Você sentiu alguma coisa por ela? Pela Cristina? Vitor esperava essa pergunta. Sabia que uma hora viria. Ele segurou a mão de Laura e respondeu com honestidade. Não, nunca. Ela preencheu um espaço vazio, mas não era amor. Eu acho que nem era afeto de verdade. Era só ausência de dor. Ela estava lá, e eu não precisava pensar, não precisava sentir. Mas eu nunca parei de te amar. Nem um segundo. Laura limpou uma lágrima que escapou. Eu fiquei com medo de você ter seguido em frente. Vitor puxou ela para perto. Eu nunca segui. Eu só sobrevivi. E mal. Eles se beijaram devagar, com cuidado, como se estivessem redescobrindo um ao outro. Passaram a noite acordados, conversando, relembrando, planejando o futuro. Pela primeira vez em meses, ambos dormiram. No dia seguinte, Vitor recebeu uma ligação de Sérgio. Havia uma reviravolta no caso. Andreia tinha pedido para falar com ele. Vitor recusou na hora. Não tenho nada para falar com ela. Sérgio insistiu. Ela disse que tem informações sobre outras vítimas. Disse que só fala se você for. Vitor hesitou. Ele não queria ver aquela mulher nunca mais. Mas se ela sabia de outras vítimas, outras famílias que mereciam respostas, ele não podia ignorar. Concordou. Foi até a penitenciária no dia seguinte. Andreia estava diferente. O cabelo estava preso, sem maquiagem, o rosto mais magro. Ela sentou do outro lado do vidro e pegou o telefone. Vitor pegou o dele, mas não disse nada. Andreia falou primeiro. Obrigada por vir. Vitor não respondeu, apenas olhou. Andreia desviou o olhar. Eu sei que você me odeia. Eu entendo. Eu fiz coisas horríveis. Mas eu preciso que você saiba que eu não planejei tudo sozinha. Meu irmão tinha contatos, gente poderosa, gente que pagava bem pra gente fazer o trabalho sujo. Tem outras mulheres, tem outros homens, e eles continuam soltos. Vitor sentiu o sangue ferver. Quem são? Andreia olhou ao redor antes de responder. Eu te dou os nomes, mas eu quero algo em troca. Vitor se inclinou para frente. Você não está em posição de pedir nada. Andreia deu um sorriso amargo. Eu sei, mas eu vou passar o resto da vida aqui. Eu não tenho nada a perder, mas você tem. Tem sua esposa, tem aquele menino. Eu posso garantir que vocês fiquem seguros. Ou posso garantir que as pessoas que ainda estão lá fora saibam que Laura está viva. Vitor sentiu vontade de atravessar o vidro e apertar o pescoço dela, mas se controlou.
O que você quer? Andréia respirou fundo. Eu quero que meu irmão seja transferido para uma penitenciária melhor. E eu quero redução de pena. Vitor se levantou. Você tentou matar minha esposa. Você matou uma mulher inocente. E você quer redução de pena? Vai para o inferno. Ele desligou o telefone e saiu. Andréia gritou alguma coisa do outro lado, mas ele não ouviu. Não queria ouvir. Quando chegou em casa, contou tudo para Laura. Ela ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Ela tá blefando. Ela não tem poder nenhum. Tá desesperada. Vitor concordou, mas ainda assim reforçou a segurança da casa. Instalou câmeras, contratou vigilância, trocou todas as fechaduras, não ia arriscar. 3 semanas depois, a polícia prendeu mais 5 pessoas envolvidas no esquema. Andréia tinha falado, mas não para Vitor. Falou para os investigadores em troca de proteção dentro da cadeia. Os nomes que ela deu levaram a uma rede de crimes que envolviam falsificação de documentos, assassinatos por encomenda e lavagem de dinheiro. Vitor acompanhou tudo pelo noticiário. Cada prisão trazia um alívio pequeno, mas real. Enquanto isso, a vida seguia. Laura voltou a trabalhar, mas mudou de área. Não queria mais nada relacionado ao antigo emprego, onde Andréia tinha acesso aos dados dela. Começou a dar aulas de literatura numa escola perto de casa. Adorou. Dizia que ensinar era como renascer. Davi se adaptou à escola melhor do que qualquer um esperava. Era inteligente, curioso, rápido para aprender. Os professores diziam que ele tinha potencial para qualquer coisa. Vitor e Laura incentivavam, compravam livros, ajudavam nos estudos. Davi, pela primeira vez na vida, tinha perspectiva de futuro. Um dia, já perto do final do ano, Vitor recebeu uma carta. Não tinha remetente, apenas o nome dele no envelope. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma folha escrita à mão. A letra era feminina, inclinada. Eu sei que você nunca vai me perdoar. E eu não tô pedindo perdão. Eu só quero que você saiba que eu não comecei assim. Eu também tive uma vida. Eu também fui feliz uma vez, mas as escolhas que eu fiz me levaram para um lugar sem volta. Eu destruí pessoas, eu destruí famílias, e agora eu vou pagar por isso. Mas você tem uma segunda chance. Não dá dela. Cuida daquele menino e vive a vida que eu nunca vou ter. E não tinha assinatura. Vitor amassou a carta e jogou no lixo. Não ia desperdiçar energia com arrependimentos falsos. Mais alguns meses se passaram. A vida foi voltando ao normal. Laura engordou um pouco, o rosto ganhou cor de novo. Davi cresceu, ganhou músculos, a voz engrossou. Vitor também mudou. Ficou mais presente, mais atento, mais grato. Eles comemoraram o aniversário de Laura com uma festa pequena, apenas os 3. Um bolo simples e algumas velas. Quando ela soprou, Davi perguntou o que ela tinha pedido. Laura olhou para Vitor, depois para Davi e respondeu sorrindo. Eu não pedi nada, porque eu já tenho tudo. Naquela noite, depois de Davi dormir, Laura e Vitor sentaram na varanda. O céu estava estrelado. Laura encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que a gente vai ficar bem? Vitor beijou a testa dela. Eu tenho certeza. Laura fechou os olhos. Eu também. Ficaram ali até tarde, só curtindo o silêncio, a paz, a vida que quase foi roubada, mas que eles conseguiram recuperar. No dia seguinte, Vitor recebeu uma ligação da polícia. Andréia tinha sido encontrada morta na cela. Suicídio, segundo o laudo inicial. Vitor desligou o telefone e ficou parado por alguns minutos. Não sentiu pena, não sentiu alívio. Não sentiu nada. Apenas virou a página. Contou para Laura. Ela também não demonstrou emoção. Apenas assentiu e voltou para o que estava fazendo. Era como se aquele capítulo tivesse sido fechado de vez. Davi continuou crescendo. Terminou o ensino médio com notas excelentes. Passou em medicina na melhor universidade do país. No dia que o resultado saiu, ele chegou em casa correndo, gritando, pulando. Laura chorou de felicidade. Vitor também. Eles sabiam que aquele menino ia longe.
e sabiam que tinham feito parte disso. Anos depois, Davi se formou, virou médico, especializou em pediatria. Dizia que queria cuidar de crianças que passavam pelo que ele passou, que queria dar esperança. Laura e Vitor estavam na primeira fila da formatura. Quando Davi subiu no palco para receber o diploma, ele olhou para eles e acenou. E naquele momento, tudo fez sentido. A dor, o sofrimento, as noites em claro, o medo. Tudo tinha levado até ali. Naquela noite, os três jantaram juntos. Davi contou os planos. Queria abrir uma clínica. Queria atender de graça quem não tinha condições. Queria fazer diferença. Vitor e Laura apoiaram. Sempre apoiaram. Quando Davi saiu, Laura olhou para Vitor e disse com a voz embargada: "A gente salvou ele, mas ele também salvou a gente." Vitor concordou em silêncio. Ele sempre soube que Davi tinha mudado tudo. Não só porque encontrou Laura, mas porque trouxe algo que eles tinham perdido. Esperança, propósito, a sensação de que ainda existia bondade no mundo. Nos meses seguintes, Davi trabalhou duro para conseguir o dinheiro da clínica. Vitor ofereceu ajuda, mas Davi recusou. Disse que precisava fazer sozinho, que precisava provar para si mesmo que conseguia. Vitor entendeu. Não insistiu, mas ficou de olho, pronto para intervir se necessário. Laura voltou a pintar. Era algo que ela fazia antes de tudo acontecer, mas tinha abandonado. Agora, com a vida mais calma, ela montou um pequeno ateliê no quarto vago da casa. Passava horas lá, criando quadros cheios de cor, de vida. Vitor adorava observar. Dizia que cada pincelada dela era um pedaço da alma renascendo. Um dia, Laura chamou Vitor para o ateliê. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, olhando para o chão. Vitor franziu a testa. "O que foi?" Laura respirou fundo e apontou para o cavalete. Via um quadro coberto com um pano branco. "Eu terminei esse hoje, mas eu não sei se você vai gostar." Vitor se aproximou e puxou o pano devagar. O que ele viu o deixou sem palavras. Era um retrato dos três: Vitor, Laura e Davi. Eles estavam sentados na varanda, sorrindo, com o pôr do sol ao fundo. A pintura era tão real, tão cheia de detalhes, que parecia uma fotografia. Mas não era só isso. Havia algo nos olhos de cada um deles, algo que transmitia tudo o que tinham passado. A dor, a luta, a superação. Vitor sentiu um nó na garganta. Ele abraçou Laura e sussurrou: "É perfeito." Laura chorou no ombro dele. "Eu queria guardar esse momento, para nunca esquecer de onde a gente veio." Vitor beijou a testa dela. "A gente nunca vai esquecer." Naquela mesma semana, Davi conseguiu o financiamento para a clínica. Ele ligou para Vitor animado, falando rápido, planejando tudo em voz alta. Vitor apenas ouviu, sorrindo, orgulhoso. 2 meses depois, a clínica abriu. Era pequena, simples, mas funcional. Ficava num bairro pobre, longe do centro. Davi escolheu aquele lugar de propósito. Era onde as crianças mais precisavam. No dia da inauguração, tinha fila na porta. Mães com bebês no colo, crianças com febre, idosos acompanhando netos. Davi atendeu todos, um por um, sem pressa, com paciência. Laura e Vitor ajudaram na recepção, organizando fichas, distribuindo senhas. No final do dia, quando o último paciente saiu, Davi se sentou no chão da sala de espera, exausto, mas feliz. Laura sentou ao lado dele. "Cansado?" Davi sorriu. "Muito, mas valeu cada segundo." Vitor se juntou aos dois. Ficaram ali, sentados no chão, em silêncio, apenas curtindo a sensação de vitória. A clínica cresceu rápido. Davi ganhou reputação. As pessoas falavam dele, recomendavam. Em 6 meses, ele teve que contratar mais 2 médicos para dar conta da demanda. Vitor ajudou com a parte administrativa, cuidando de contratos, fornecedores, burocracias. Laura organizou campanhas de doação, arrecadou remédios, fraldas, roupas.
A clínica se tornou mais do que um lugar de atendimento. Virou um ponto de apoio para a comunidade. Enquanto isso, a relação entre Vitor e Laura só se fortalecia. Eles voltaram a fazer coisas simples. Jantar fora, assistir filmes, caminhar no parque, coisas que pareciam bobas, mas que ganharam significado novo depois de tudo que passaram. Uma noite, Vitor preparou um jantar especial. Acendeu velas, colocou música, caprichou na comida. Laura chegou do ateliê e ficou surpresa. "O que é isso?" Vitor sorriu. "Só um jantar. Pra gente." Laura se sentou, tocada. Comeram devagar, conversando sobre tudo e nada. No final, Vitor pegou a mão dela e disse: "Eu quero renovar nossos votos." Laura arregalou os olhos. "Sério?" Vitor assentiu. "A gente casou há 10 anos, mas parece que foi outra vida. Eu quero casar com você de novo, do jeito certo, com você sabendo que eu nunca vou te abandonar, que eu vou te proteger, que eu vou te amar até o último segundo." Laura começou a chorar. Ela apertou a mão dele e respondeu entre soluços: "Sim, 1000 vezes sim." Eles marcaram a cerimônia para 3 meses depois. Seria algo pequeno, apenas amigos próximos e Davi. Laura escolheu um vestido simples, branco, sem muito brilho. Vitor usou o mesmo terno que usou no primeiro casamento. Davi seria a testemunha. O dia chegou. A cerimônia foi numa capela pequena, no interior. O padre era um homem velho, de voz calma e sorriso gentil. Ele falou sobre segundas chances, sobre recomeços, sobre amor verdadeiro. Quando chegou a hora dos votos, Vitor segurou as mãos de Laura e falou, a voz firme: "Laura, eu te perdi uma vez. E naquele tempo, sem você, eu entendi o quanto você é essencial para mim. Você não é só a mulher que eu amo, você é meu ar, minha razão, meu tudo. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te protegendo, te amando, porque você merece tudo de melhor que esse mundo pode oferecer. E eu vou fazer o possível para te dar isso." Laura limpou as lágrimas e respondeu: "Vitor, você nunca desistiu de mim. Mesmo quando todo mundo acreditou que eu tinha morrido, você continuou me amando. E isso me salvou, me deu forças para voltar, para lutar, para acreditar que ainda valia a pena. Eu prometo que vou estar do seu lado sempre, nos dias bons e nos ruins, na alegria e na dor, porque você é meu lar, e eu nunca mais quero estar longe de você." O padre sorriu e declarou: "Então, pelos poderes que me foram concedidos, eu os declaro marido e mulher, novamente." Vitor beijou Laura. Foi um beijo longo, profundo, cheio de promessas. Davi aplaudiu emocionado. As pessoas presentes também. Depois da cerimônia, eles foram para um restaurante pequeno. Comeram, riram, brindaram. Davi contou histórias da clínica. Laura falou dos quadros que estava vendendo. Vitor apenas observava os dois, grato por tudo. Naquela noite, quando voltaram para casa, Laura e Vitor ficaram na varanda de novo. Era um ritual que tinham adotado. Todo final de dia, eles sentavam ali, conversando, planejando, sonhando. Laura encostou a cabeça no ombro de Vitor e suspirou. "Eu nunca imaginei que a gente chegaria aqui." Vitor beijou o topo da cabeça dela. "Eu também não, mas a gente chegou." Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Laura falou, a voz baixa: "Eu quero ter um..." Vitor se afastou para olhar para ela. "Sério?" Laura assentiu. "Eu sei que a gente já tem o Davi. E eu amo ele como se fosse meu filho de sangue. Mas eu quero ter um bebê nosso, quero sentir isso, quero construir isso com você." Vitor sorriu. Ele nunca tinha pensado nisso depois de tudo que aconteceu. Mas agora, ouvindo Laura falar, fazia todo sentido. "Então vamos ter." Laura sorriu de volta. "Sério?" Vitor puxou ela para perto. "Sério?" Eles começaram a tentar. Levou alguns meses. Laura fez vários testes, todos negativos. Ela começou a ficar ansiosa, achando que talvez não conseguisse. Vitor sempre acalmava, dizia que ia acontecer na hora certa. E aconteceu. Um dia, Laura acordou passando mal.
Vomitou 2 vezes antes do café. Vitor ficou preocupado, quis levar ela para o hospital, mas Laura recusou. Ela tinha um palpite. Foi até a farmácia, comprou 3 testes de gravidez, fez todos. Os 3 deram positivo. Ela saiu do banheiro com os testes na mão, chorando. Vitor levantou assustado. O que foi? Tá tudo bem? Laura acenou com a cabeça, sorrindo entre as lágrimas. Eu tô grávida. Vitor ficou paralisado. Depois correu até ela e a abraçou, levantando ela do chão. A gente vai ter um bebê? Laura riu. A gente vai ter um bebê. Eles contaram para Davi no dia seguinte. Ele ficou eufórico. Disse que ia ser o melhor tio do mundo. Disse que ia ensinar tudo para o bebê. Disse que ia proteger a criança com a vida. Laura e Vitor ficaram tocados. Davi realmente era parte da família. A gravidez foi tranquila. Laura enjoou bastante nos primeiros meses, mas depois melhorou. A barriga cresceu rápido. Vitor não desgrudava dela. Ia em todas as consultas, comprou todos os livros sobre paternidade, montou o quarto do bebê com as próprias mãos. Davi ajudou. Pintaram as paredes de amarelo claro, montaram o berço, encheram o quarto de bichos de pelúcia. Laura ficava na porta, observando os 2 trabalharem, sorrindo. 8 meses depois, Laura entrou em trabalho de parto. Vitor estava em casa quando ela sentiu a primeira contração. Ele entrou em pânico, pegou a bolsa que já estava pronta, ajudou Laura a entrar no carro e dirigiu em velocidade recorde até o hospital. Davi encontrou eles lá. Ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, nervoso. Vitor ficou com Laura o tempo todo, segurou a mão dela, enxugou o suor, sussurrou palavras de encorajamento. O parto durou 6 horas. Foram as 6 horas mais longas da vida de Vitor. Mas quando ouviu o choro do bebê, tudo valeu a pena. Era uma menina. Pequena, rosada, perfeita. A enfermeira limpou e entregou para Laura. Ela segurou a filha com cuidado, chorando, rindo, sem acreditar. Vitor se aproximou e tocou o rostinho da menina com o dedo. Ela apertou o dedo dele com a mãozinha minúscula. Naquele momento, Vitor soube que ia fazer qualquer coisa para proteger aquela criança. Davi entrou no quarto meia hora depois. Quando viu a sobrinha, ele ficou sem palavras. Laura ofereceu para ele segurar. Davi pegou o bebê com cuidado, como se ela fosse de vidro, olhou para baixo e sussurrou: Oi, pequena, eu sou seu tio e eu juro que vou cuidar de você. Laura e Vitor trocaram olhares emocionados. Eles tinham escolhido o nome semanas atrás. Ana. Simples, delicado, forte. Ana representava tudo o que eles tinham passado. Era um nome de recomeço. Nos dias seguintes, a casa virou um caos organizado. Ana chorava de madrugada. Laura amamentava exausta. Vitor trocava fraldas, ninava, cantava. Davi ajudava sempre que podia, mesmo com a agenda lotada da clínica. Os meses foram passando. Ana crescia rápido, começou a sorrir, a balbuciar, a reconhecer os rostos. Vitor e Laura tiravam fotos de tudo. Cada momento era precioso. 1 ano depois do nascimento de Ana, Davi conheceu alguém. Era uma enfermeira que trabalhava na clínica. Se chamava Beatriz. Ela era calma, dedicada, apaixonada pelo que fazia. Davi se apaixonou rápido. Ele contou para Vitor e Laura num jantar. Estava nervoso, mexendo no garfo, evitando olhar direto. Laura percebeu. Davi, o que está acontecendo? Davi respirou fundo. Eu conheci alguém. Vitor sorriu. E? Davi finalmente olhou para eles. E eu acho que ela é a pessoa certa. Laura levantou e abraçou ele. Então, traz ela aqui. A gente quer conhecer. Davi trouxe Beatriz na semana seguinte. Ela era tímida, mas simpática. Conversou com Laura sobre os quadros, com Vitor sobre a clínica, brincou com Ana. No final da noite, quando eles foram embora, Laura olhou para Vitor e disse: Ela é perfeita para ele. Vitor concordou. Nos meses seguintes, Davi e Beatriz ficaram cada vez mais próximos. Ele passou a falar dela o tempo todo. Vitor e Laura sabiam que era sério e estavam felizes por ele.
2 anos depois, Davi pediu Beatriz em casamento. Ela disse sim. O casamento foi lindo, simples, mas emocionante. Davi chorou no altar. Beatriz também. Vítor foi o padrinho. Laura, a madrinha. Ana foi a daminha, jogando pétalas de rosa pelo corredor. Depois da cerimônia, durante a festa, Davi puxou Vítor e Laura para um canto. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Vocês mudaram minha vida, me deram família, me deram futuro, me deram amor. Eu não seria nada sem vocês. Laura abraçou ele apertado. Você não precisa agradecer. Você também mudou nossa vida. Você nos salvou tanto quanto a gente te salvou. Davi limpou as lágrimas e sorriu. Então a gente está empatado. Eles riram. Ficaram ali, os 3, abraçados, sabendo que aquele laço nunca ia se quebrar. Mas alguns anos se passaram. Ana cresceu. Virou uma criança esperta, curiosa, cheia de energia. Adorava desenhar com Laura, brincar com Vítor, ouvir as histórias que Davi contava sobre o tempo que ele viveu na rua. Davi e Beatriz tiveram um filho, um menino chamado Pedro. Ana adorava o primo. Os 2 brincavam juntos sempre que podiam. A clínica de Davi se expandiu. Ele abriu mais 2 unidades em bairros diferentes. Atendia centenas de crianças por mês. Virou referência. Laura começou a dar aulas de pintura. Montou um curso no ateliê. Ensinava crianças carentes de graça. Dizia que a arte salvava vidas. Vítor se aposentou cedo. Decidiu que queria aproveitar a família enquanto podia. Passou a ajudar Davi na gestão das clínicas, a acompanhar Laura nas aulas, a buscar Ana na escola. Um dia, já mais velho, com cabelos grisalhos e algumas rugas, Vítor estava sentado na varanda. Ana, já adolescente, se sentou ao lado dele. Pai, posso te perguntar uma coisa? Vítor olhou para ela. Claro, Ana hesitou antes de falar. Como você e a mãe conseguiram superar tudo o que aconteceu? Vítor pensou por alguns segundos antes de responder. A gente não superou sozinho. A gente teve ajuda, teve amor, teve fé. E teve um menino corajoso que decidiu fazer a coisa certa mesmo sem ganhar nada. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras do pai. Ela sempre soube que havia uma história grande por trás da família. Mas os detalhes eram vagos. Vítor e Laura nunca esconderam, mas também nunca forçaram o assunto. Deixaram que ela crescesse em paz, sem o peso de um passado tão sombrio. Agora, com 15 anos, ela estava pronta para entender. O tio Davi salvou vocês? Vítor assentiu. Ele salvou sua mãe, e ao salvar ela, salvou a gente. Salvou tudo. Ana olhou para o horizonte, pensativa. Eu sempre admirei ele. Mas agora admiro ainda mais. Vítor puxou a filha para perto e beijou o topo da cabeça dela. Ele é um exemplo, não só para você, mas para todos nós. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, Vítor contou a conversa para Laura. Ela estava no ateliê, terminando um quadro. Largou o pincel e olhou para ele. Ela perguntou? Vítor assentiu. Perguntou e eu contei. Laura suspirou. Era a hora. Ela precisava saber. Vítor se aproximou e abraçou a esposa por trás. Você acha que a gente fez certo em trazer ela para esse mundo, sabendo de tudo que aconteceu? Laura virou e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu tenho certeza. Porque tudo que a gente passou nos preparou para ser os pais que ela precisa. Para dar para ela o amor, a segurança e a verdade que muita gente nunca tem. Vítor beijou a testa dela. Você sempre sabe o que dizer, Laura sorriu, porque eu aprendi com você. Algumas semanas depois, Davi ligou para Vítor. A voz estava tensa. Preciso falar com você, pessoalmente. Vítor franziu a testa. O que foi? Davi hesitou. Não quero falar por telefone. Pode vir aqui na clínica. Vítor foi na mesma hora. Quando chegou, Davi estava na sala dele, andando de um lado para o outro. Vítor fechou a porta e perguntou: O que está acontecendo? Davi parou e olhou para ele. Eu recebi uma carta.
Do irmão da Cristina. Vitor sentiu o estômago apertar. Ele ainda está preso? Davi assentiu. Tá, mas ele escreveu. Disse que quer falar comigo, que tem algo importante para dizer. Vitor balançou a cabeça. Não vai, é cilada. Davi respirou fundo. Eu sei que pode ser, mas e se não for? E se ele sabe de algo que pode ajudar outras pessoas, outras famílias? Vitor cruzou os braços. Davi, esse homem tentou matar minha esposa. Ele não merece nada. Davi se sentou, esfregando o rosto com as mãos. Eu sei, mas eu não consigo ignorar. Eu passei a vida toda me sentindo invisível. Quando eu vi a Laura naquela viela, eu tive a chance de fazer algo que importava. E eu fiz. Agora eu sinto que preciso fazer de novo. Vitor se sentou ao lado dele. Você não precisa carregar o mundo nas costas, Davi. Você já fez mais do que qualquer um poderia pedir. Davi olhou para ele. Mas e se eu puder fazer mais? Vitor suspirou. Ele conhecia aquele olhar. Era determinação, teimosia, as mesmas características que fizeram Davi se tornar quem ele era. Tudo bem, mas eu vou com você. Davi concordou. Marcaram a visita para uma semana depois. Vitor contou para Laura. Ela não gostou, mas entendeu. Na noite anterior à visita, ela segurou a mão de Vitor e disse: Toma cuidado, com você e com o Davi. Eu não quero perder nenhum de vocês. Vitor prometeu. No dia seguinte, ele e Davi foram até a penitenciária. O processo de entrada foi longo. Revistas, identificações, protocolos. Quando finalmente foram levados até a sala de visitas, o irmão de Cristina já estava lá. Ele era um homem grande, forte, com cicatrizes no rosto e olhar cansado. Parecia mais velho do que realmente era. Sentou do outro lado do vidro e pegou o telefone. Vitor e Davi fizeram o mesmo. Davi falou primeiro. Você pediu para falar comigo. Eu estou aqui. Fala. O homem olhou para Davi com uma expressão estranha. Parecia arrependimento, mas Vitor não tinha certeza. Eu vi você naquele dia, na rua, quando você gritou para o empresário que a mulher dele estava viva. Eu estava longe, mas eu vi. E eu sabia que estava tudo acabado. Davi franziu a testa. Então, por que você não tentou me parar? O homem deu um sorriso amargo. Porque eu já estava cansado. Cansado de tudo. De matar, de mentir, de destruir. Eu deixei você falar porque parte de mim queria que tudo desmoronasse. Vitor se inclinou para frente. Você está querendo dizer que você queria ser preso? O homem balançou a cabeça. Não, mas eu também não queria mais viver daquele jeito. Eu e minha irmã começamos nessa vida porque achamos que era a única saída. A gente cresceu pobre, esquecido, sem nada. Ninguém ligava se a gente vivia ou morria. Então a gente começou a fazer as pessoas pagarem, literalmente. Mas cada trabalho pesava mais. Cada vida tirada deixava uma marca. Quando eu vi aquele moleque ali gritando a verdade no meio da rua, eu percebi que era o fim, e eu deixei acontecer. Davi cruzou os braços. E por que você quer falar comigo agora? O homem olhou para baixo. Porque você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Você ajudou alguém sem querer nada em troca. Eu queria te pedir desculpas, não só por você, mas por todas as pessoas que eu machuquei. Eu sei que não muda nada. Eu sei que vou morrer aqui dentro. Mas eu precisava falar. Vitor sentiu uma mistura de raiva e pena. Raiva pelo que aquele homem tinha feito. Pena porque ele parecia genuinamente quebrado. Davi ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Eu aceito o seu pedido de desculpas, mas não por você, por mim. Porque eu não quero carregar raiva pelo resto da vida. Eu já carreguei coisa demais. O homem assentiu devagar. Obrigado. Davi se levantou. Mais alguma coisa? O homem hesitou. Só uma. Cuida daquela família. Eles merecem. Davi não respondeu. Apenas desligou o telefone e saiu. Vitor foi atrás. No caminho de volta, eles ficaram em silêncio.
Vitor não sabia o que dizer. Davi olhava pela janela, perdido nos próprios pensamentos. Quando chegaram em casa, Laura estava esperando. Ela abraçou os dois e perguntou se estava tudo bem. Vitor garantiu que sim. Davi foi embora logo depois, dizendo que precisava ficar sozinho. Laura e Vitor respeitaram. Naquela noite, Vitor não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo que tinham vivido. As perdas, as vitórias, as cicatrizes. Ele olhou para Laura dormindo ao lado dele e sentiu uma gratidão profunda. Ela estava ali, viva, respirando, amando. Na manhã seguinte, Davi ligou. A voz estava mais leve. Eu decidi uma coisa. Vitor atendeu ainda sonolento. O quê? Davi respirou fundo. Eu vou escrever um livro, sobre tudo, sobre a rua, sobre encontrar a Laura, sobre a clínica. Eu quero que as pessoas saibam que dá para mudar, que dá para recomeçar. Não importa de onde você vem. Vitor sorriu. Eu acho uma ótima ideia. Davi passou os meses seguintes escrevendo. Beatriz ajudava, revisando, dando opinião. Laura fez a capa. Era uma pintura dela, mostrando um menino de camisa amarela olhando para o horizonte. O livro foi publicado 1 ano depois. Chamava Do Lixo à Luz. Foi um sucesso imediato. Davi foi convidado para palestras, entrevistas, programas de televisão. Ele contava a história sem medo, sem vergonha. E cada pessoa que ouvia saía diferente. Inspirada, esperançosa. Vitor e Laura foram ao lançamento do livro. A livraria estava lotada. Davi autografava exemplares, tirava fotos, conversava com leitores. Quando viu Vitor e Laura, ele parou tudo e foi até eles. Abraçou os dois com força. Nada disso existiria sem vocês. Laura limpou as lágrimas. E nada disso existiria sem você. Davi sorriu. Então a gente é uma equipe. Vitor concordou. Sempre foi. Mais alguns anos se passaram. Ana terminou o ensino médio. Decidiu que queria ser psicóloga. Disse que queria ajudar pessoas que passavam por traumas, assim como a família dela tinha passado. Vitor e Laura apoiaram. Ela entrou na universidade e se dedicou com tudo. Pedro, o filho de Davi, decidiu seguir os passos do pai. Queria ser médico também. Davi ficou orgulhoso, mas deixou claro que Pedro podia escolher qualquer caminho. O menino insistiu. Disse que queria fazer diferença, assim como o pai fazia. A clínica continuou crescendo. Davi abriu mais 3 unidades. Atendia milhares de pessoas por ano. Virou referência nacional, ganhou prêmios, mas nunca esqueceu de onde veio. Sempre reservava tempo para atender pessoalmente as crianças mais necessitadas. Laura expôs os quadros dela numa galeria famosa. Vendeu quase todos, mas o retrato dos 3, aquele que ela pintou anos atrás, nunca foi vendido. Ela disse que aquele era só deles. Ficava na sala, para sempre. Vitor passou a escrever também. Nada profissional, apenas diários. Ele registrava os dias, as conversas, os momentos. Dizia que queria que Ana, no futuro, soubesse exatamente como foi. Como eles lutaram, como eles venceram. Um dia, já com cabelos completamente brancos e rugas fundas, Vitor estava sentado na varanda. Laura se sentou ao lado dele. Eles tinham acabado de comemorar 40 anos de casamento. A festa tinha sido linda. Ana trouxe o namorado. Pedro trouxe a namorada. Davi e Beatriz estavam mais apaixonados do que nunca. Laura encostou a cabeça no ombro de Vitor. A gente envelheceu, Vitor riu. É, mas a gente envelheceu junto. Laura suspirou. Eu não mudaria nada, nem o sofrimento, porque foi ele que trouxe a gente até aqui. Vitor beijou a mão dela. Eu também não. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol. Era o mesmo ritual de sempre, o mesmo lugar, mas o sentimento era sempre novo. Dentro de casa, Ana estava com Davi. Ela tinha lido o livro dele pela 5ª vez e queria conversar sobre um capítulo específico. Tio, nessa parte aqui, quando você viu minha mãe no lixo, você teve medo? Davi pensou antes de responder. Tive, muito.
Mas o medo de não fazer nada era maior. Ana assentiu. Você é meu herói, sempre foi. Davi ficou emocionado. Ele abraçou a sobrinha e disse: Você não precisa de heróis, Ana. Você já tem tudo dentro de você. Mais alguns anos se passaram. Vítor adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para assustá-los. Ele passou uma semana no hospital. Laura não saiu do lado dele nem um segundo. Davi visitava todo dia. Ana largou tudo e voltou para cuidar do pai. Quando Vítor teve alta, ele percebeu o quanto era amado. Percebeu que tudo que ele tinha construído ia além de dinheiro ou sucesso. Era família, era amor, era legado. Naquela noite, de volta em casa, Vítor reuniu todos. Laura, Ana, Davi, Beatriz, Pedro. Ele olhou para cada um e disse, a voz trêmula, mas firme: Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Ninguém sabe. Mas eu quero que vocês saibam que eu vivi uma vida completa. Eu amei, fui amado, perdi, encontrei, sofri, superei. E tudo isso só foi possível porque vocês estavam comigo. Cada um de vocês é parte de mim, e eu sou parte de vocês. E isso nunca vai mudar, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Laura segurou a mão dele chorando. Ana se ajoelhou na frente do pai e abraçou as pernas dele. Davi limpou as lágrimas, sem conseguir falar. Beatriz e Pedro ficaram emocionados, testemunhando aquele momento. Vítor continuou. Eu quero que vocês prometam uma coisa. Prometam que vão continuar se ajudando, continuar se amando, continuar sendo essa família que a gente construiu com tanto esforço. Porque família não é só sangue, é escolha, é compromisso, é estar presente. E vocês sempre estiveram. Todos prometeram. Passaram a noite inteira juntos, contando histórias, rindo, chorando, relembrando. Foi uma das noites mais bonitas que eles já viveram. Vítor se recuperou. Ganhou mais alguns anos. Anos tranquilos, cheios de netos, de viagens, de momentos simples. Ele e Laura viajaram para lugares que sempre quiseram conhecer. Davi os acompanhou em algumas viagens. Ana se formou e começou a atender. Pedro entrou na faculdade de medicina. A vida seguia. Até que um dia, já bem velho, Vítor acordou e soube que era a hora. Não havia dor, não havia medo, apenas certeza. Ele chamou Laura. Ela sentou na cama ao lado dele, segurando a mão dele. O que foi, amor? Vítor sorriu. Eu só queria te olhar mais uma vez e te dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, desde o primeiro dia até agora. Eu te amo, sempre amei. Sempre vou amar. Laura começou a chorar. Ela sabia. Ela sempre soube ler Vítor melhor do que qualquer um. Eu também te amo. Para sempre. Vítor fechou os olhos e adormeceu. E não acordou mais. O velório foi grande. Centenas de pessoas compareceram. Pacientes da clínica, alunos de Laura, amigos, conhecidos. Todos queriam prestar homenagem ao homem que tinha tocado tantas vidas. Davi fez o discurso. Ele estava destroçado, mas se manteve firme. Vítor não foi só meu salvador, ele foi meu pai, meu amigo, meu exemplo. Ele me ensinou que bondade não é fraqueza, que amor não é fragilidade, que família é tudo. E eu vou passar isso para o meu... E meu filho vai passar para os filhos dele. E assim, Vítor vai continuar vivo. Para sempre. Ana também falou. Ela mal conseguiu terminar. Meu pai me ensinou a ser forte, a ser justa, a ser humana. E eu vou honrar ele sendo tudo isso, todo dia, até o último segundo da minha vida. Laura não conseguiu falar. Apenas ficou ao lado do caixão, segurando a mão dele, chorando em silêncio. Depois do enterro, todos voltaram para casa. Ficaram na varanda onde Vítor passava tanto tempo. Laura sentou no lugar dele e olhou para o horizonte. Davi se sentou ao lado dela, Ana do outro. Ficaram assim por horas, apenas sentindo a presença um do outro. Lentamente, a vida voltou ao normal. Laura continuou pintando. Davi continuou com as clínicas.
Ana continuou atendendo, mas todos sentiam a falta. Todos carregavam a ausência. Um ano depois, Laura reuniu a família de novo. Ela tinha algo para mostrar. Era um quadro. O maior que ela já tinha feito. Mostrava toda a história. Vitor e Laura jovens. Davi criança na rua. O momento em que ele encontrou Laura. O casamento. Ana bebê. A clínica. Tudo. Cada detalhe importante estava ali. No centro, Vitor sorria. E em volta dele, todos os que ele amava. Laura pendurou o quadro na sala, ao lado do primeiro retrato. Agora está completo. Davi olhou para a pintura e sorriu. Tá sim. Ana abraçou a mãe. Obrigada por isso. Laura abraçou de volta. Obrigada por você. Passaram mais alguns anos. Laura envelheceu com dignidade. Continuou pintando até o último dia. Davi se aposentou e passou a viajar com Beatriz. Ana se casou e teve filhos. Pedro se formou e abriu a própria clínica, seguindo o legado do pai. A família cresceu, mas o núcleo permaneceu. Toda semana eles se reuniam, jantavam juntos, contavam histórias, relembravam Vitor e sentiam que ele ainda estava ali. Num domingo, já bem velha, Laura sentou na varanda. Sozinha, olhou para o pôr do sol e sussurrou. Eu ainda te amo, Vitor, e eu sei que a gente vai se encontrar de novo. Ela fechou os olhos e sentiu uma paz profunda. Davi chegou minutos depois e encontrou ela assim, serena, em paz, sorrindo. Ele soube na hora, chorou, abraçou ela e agradeceu por tudo. O enterro foi ao lado de Vitor. Ana colocou flores nos 2 túmulos. Davi ficou ali por horas, não queria ir embora. Não queria deixá-los, mas sabia que precisava, porque ele tinha que continuar. Tinha que honrar tudo que eles fizeram por ele. Ele voltou para casa, reuniu a família, olhou para todos e disse, com voz firme e emocionada, eles nos ensinaram que o amor vence tudo, e enquanto a gente lembrar disso, eles nunca vão morrer. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.